Essa nova série que temos ministrado tem sido para mim também uma bênção, porque a gente nem sempre fala da nossa fé de uma maneira consciente. Nós vamos andando, vamos crendo, vamos caminhando na fé, caminhando na comunidade, e quando a gente menos percebe, a gente já está envolvido, e quando as pessoas nos perguntam por que nós cremos, nós não sabemos responder. Então essa série, o objetivo dela é construir motivos. Semana passada você estava aqui, você viu que nós já trabalhamos 3 motivos que você pode dar e explicamos sobre eles. Vocês vão perceber que ao longo dessa série, os assuntos se entrelaçam. Regeneração vai se entrelaçar com redenção, que vamos falar hoje, vai se entrelaçar com substituição. Então, nem sempre quando você vai ter que dividir esses assuntos como se eles fossem completamente independentes. Você vai estar falando de substituição e daqui a pouco você vai estar falando de redenção. Você vai estar falando de redenção, mas daqui a pouco você está falando de regeneração. Então, independente qual nome você vai dar, a sua explicação, eu fui salvo, por que você crê? Eu creio porque eu fui redimido. E na hora que você estiver explicando sobre redenção, que é o que você vai aprender hoje, você acabar falando de substituição e acabar emendando perdão e isso, não tem problema, eles são assim mesmo, foram somente linguagens que a Bíblia foi encontrando para que nós pudéssemos compreender o que Jesus fez por nós. Amém? Está animado? Amém. Queridos, na semana passada nós usamos um texto para falar sobre o apóstolo Pedro instruindo as igrejas da Ásia Menor a se prepararem para falar isso. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui não é um assunto que eu criei para falar nessa série. O pastor Mateus inventou um assunto, inventou um tema de uma série, e ele está ensinando algo para a igreja. O que eu estou falando aqui, eu estou repetindo o que os apóstolos fizeram. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, em algum momento você vai precisar dizer para você mesmo qual é o motivo da tua fé, porque você vai passar por momentos de dúvida. Em outros momentos você vai precisar dizer a quem te pergunta. E por que você precisa saber responder? Porque dependendo da tua resposta, você estará cumprindo ou não o teu papel de testemunha, porque nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Ou seja, quando alguém te pergunta por que você crê, e você dá um motivo errado, dá um motivo banal, um motivo que não explica o que Jesus fez por você, você está sendo testemunha da igreja, testemunha da comunidade, mas não testemunha de Cristo. Porque para ser testemunha de Cristo, você precisa dizer o que Cristo fez em você, o que Cristo fez por você. Então hoje nós vamos falar sobre redenção. Na semana passada nós falamos sobre perdão, falamos sobre substituição e falamos sobre regeneração. Perdão fala de quitação de dívida com Deus, que tem a ver com redenção. Olha como está misturado. Perdão fala do que Cristo fez por nós, morrendo a nossa morte, fala de substituição. Perdão também fala sobre a resolução do problema do pecado. Nós aprendemos que o nosso problema com o pecado não era um problema de ordem comportamental, mas era um problema da nossa natureza. A nossa natureza é corrompida. A natureza que herdamos de Adão, é uma natureza que tende ao mal. Eu estava, meses atrás, assistindo um filme com meus filhos, o último filme lançado daquele filme que fala sobre eram pessoas que moravam em distritos, Jogos Vorazes, desculpa, esqueci o nome do filme, ainda bem que eu esqueci do filme, não da Bíblia, né, glória a Deus. E eu estava assistindo Jogos Vorazes, o último filme lançado, fala sobre o início da história. Para quem não assistiu toda a saga, é uma história de distritos que lutavam entre si, era uma forma que a capital usava para manter os distritos separados. E no último filme conta a origem do vilão. E a origem do vilão é que o vilão era bom. E o meio estragou o vilão. Fez a pessoa boa se tornar vilão. E eu parei, depois eu voltei para casa. Eu gosto de fazer uma resenha com meus filhos a respeito do que eles entenderam do filme. E eu falei, filhos, vocês entenderam uma coisa ali? Eles o quê? Que o filme quis mostrar que todo mundo nasce bom. E o meio estraga. Mas deixa eu dizer, isso é uma teoria humana.
Na teoria, na doutrina bíblica não é assim que acontece. Todo mundo nasce mal. Todo mundo nasce com a natureza ruim. Alguns encontram meios para manifestar isso de maneira pior que outros. Mas todos nós nascemos com uma natureza que tem a tendência, que está pronta, propensa a desobedecer. Na primeira oportunidade que o ser humano tiver de desobedecer, ele fará. Seja ele uma criança, seja ele um adolescente. Se tiver uma oportunidade de ficar contra Deus, ele ficará. Porque essa é a natureza do homem. E nós aprendemos que esse é o problema do pecado. Porque nós recebemos de Adão sua natureza, ou seja, estamos como Adão destinados à ira porque pecamos. E aí o Senhor veio, nos perdoou, resolveu o problema do pecado, morreu a nossa morte e nos regenerou. O que é regenerar? Ele criou em nós uma nova natureza, e essa nova natureza é capaz de agradar a Deus. Essa nova natureza é capaz de obedecer a Deus, diferente da natureza que herdamos de Adão. Então Cristo nos deu a sua nova natureza em nós. Então Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Nós estávamos condenados, a lei não podia nos salvar, porque quanto mais lei era nos imposta, mais desejo nós tínhamos de pecar. A Bíblia diz que o combustível do pecado é a lei. Então quanto mais regra você coloca para uma pessoa tentar parar de pecar, mais ela peca, porque não é resolvido o problema do pecado com regra, é resolvido com graça, é resolvido com transformação de natureza e de caráter. Amém, queridos? E agora nós vamos falar sobre redenção, e eu queria ler, antes de falar sobre redenção, ler um texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9, o texto diz: para que vivam de maneira digna do Senhor. Só para dar um contexto, Paulo está orando, e Paulo está dizendo que esse é o motivo da oração dele pelos irmãos de Colossos. Ele diz: para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, assim vocês frutificarão em toda a boa obra, e crescerão no conhecimento de Deus. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês, pedindo, olha o motivo da oração, olha o conteúdo da oração, pedindo que sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos. Aqui está falando de justificação, que nós vamos falar semana que vem. Ele ter nos tornado dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor, ele está orando para que os irmãos tenham uma revelação de uma verdade. E qual verdade era essa? Que eles tinham sido redimidos, resgatados do império das trevas, transportados para o reino da luz. E ele vai dizer que a redenção, ele resume que a redenção é o perdão dos pecados. Quando nós falamos de redenção dentro de uma cultura brasileira, o que vem na nossa cabeça, se você fala, nossa, fulano viveu uma redenção, a gente entende o quê? Que essa pessoa errou muito na vida, de repente teve atitudes tão boas e ele se redimiu. Ou ele cometeu um erro, ele pediu perdão e ele se redimiu. Essa é a nossa visão de redenção dentro da nossa linguagem brasileira. Quando nós falamos de redenção, nós pensamos de alguém que errou e depois acertou. Ou alguém que perdeu, mas depois venceu. Alguém que não conseguia, mas agora conseguiu. Alguém que pecou e pediu perdão. Mas para nós entendermos redenção à luz das Escrituras, nós temos que entender o que eles entendiam. Quando Paulo falou assim, vocês foram redimidos, o que eles entendiam com isso? Do que eles estavam falando quando eles estavam falando de redenção? Quando eles ouviam falar redenção, o que vinha à cabeça deles era a lei da redenção. Tinha uma regulamentação. Você que não sabe, as leis de Israel não eram só leis espirituais, eram também a constituição deles. As leis em Levítico ali eram leis que regulavam a convivência humana, assim como temos a Constituição brasileira, assim como temos o Código Penal, assim como temos leis civis. Todas essas leis que nós temos aqui, eles também tinham. E essas leis estavam ali em Levítico. Essa era a lei que governava. Para você ter uma ideia, tinha uma lei, inclusive, que se alguém construísse uma casa e fizesse um terraço, mas não colocasse guarda-corpo no terraço, e alguém subisse na casa e caísse, a responsabilidade daquela morte era do dono da casa, porque ele não fez guarda-corpo.
Mas se ele fizesse guarda-corpo e a pessoa caísse, a responsabilidade era dela mesma. Para você entender que as leis, quando nós lemos leis em Levítico, não está falando só de leis espirituais, eram leis que regiam a convivência de um povo. E a lei da redenção era uma dessas leis. Eu quero ler com você. Está lá em Levítico, capítulo 25, o verso 23 ao 25, depois vamos ler o verso 47 ao 49. Diz assim: a terra não poderá ser vendida em caráter perpétuo. Olha essa lei, deixa eu só ir explicando a lei para você. Deus dividiu a terra entre o povo. Cada tribo recebeu sua porção, cada família recebeu sua porção. E Deus estava dizendo, essas terras não pertencem a vocês, pertencem a mim. Então ninguém pode vender a terra em caráter perpétuo. Se você vendeu a terra para pagar uma dívida, no ano do jubileu, ou seja, depois de 50 anos, a terra tem que voltar necessariamente para o dono original. Então as negociações de terra podiam acontecer dentro do período de 50 anos. Depois que dava 50 anos, dava um reset e as terras voltavam todas para os donos originais. Tá entendendo a lei aqui? Tá entendendo a regra aqui? E ele vai dizer assim: porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra que possuírem, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que o seu parente vendeu. Vamos lá para o verso 47. Se um estrangeiro residente entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, o tio, o primo ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, porém, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Vem aqui, Nê. Deixa eu usar o Nê como o Marco, o pastor Marco, né? Chama de Nê, né? O pessoal não sabe quem eu estou chamando. Vou usar ele como exemplo aqui. Vamos imaginar, eu sou o homem do dinheiro, amém? Glória a Deus, aleluia. E o Marco está precisando do dinheiro emprestado. Essa semana mesmo eu estava aconselhando uma pessoa sobre isso. Aí ele chega para mim e diz assim: olha, eu quero que você entre de sócio comigo, porque eu vou fazer eu vi que tá bombando trigo, eu vou arrendar uma terra e vou plantar trigo para a próxima colheita, e eu quero que você entre de sócio comigo. E eu falo para ele assim, ó, eu não vou entrar de sócio com você porque eu não quero correr risco. Eu posso te emprestar o dinheiro. Sócio de sociedade eu não quero. Você acha que é bom, eu acho que eu não conheço. Então eu não quero esse risco. Mas eu tenho dinheiro para te emprestar. E aí ele fala assim, mas e aí? Eu falei assim, ó, se você não me pagar, eu preciso de garantias. Ele assina todas as garantias. Nós estamos fazendo essa negociação, essa transação nesse tempo aqui, nessa lei, regido pela lei bíblica, amém? E aí chega o dia da colheita. Ele não tinha experiência nenhuma, ele ouviu na internet que era bom, na internet da época lá, e ele foi, plantou e não deu nada. Aí ele chegou para mim e falou assim para mim, ó, foi mal, deu tudo errado. Ele podia falar isso para mim? Eu tinha garantia, certo? Só que olha o que acontecia, eu falava assim, cara, vamos acertar isso, cadê a terra? Ele fez a terra. Ele tinha pego comigo, vamos supor aí, vou dar um exemplo aqui, 20 milhões. A terra valia 3 milhões. Aí eu peguei o carro, 40 mil. Peguei casa, peguei tudo. Quando deu tudo, estava dando 3 milhões. Mas ele ainda me deve 17 milhões. O que a Bíblia dizia? Que eu ia lá, pegava a Esther, a Beca, a Bela, ele, todos para serem meus escravos. Ele ferrou a família toda. E ele vinha para trabalhar para mim, não para o resto da vida, porque eu tinha que mantê-lo escravo até o ano do jubileu. No ano do jubileu, eu tinha que libertá-los. Mas vamos supor que falta 48 anos ainda. Ou seja, ele tem 48 anos para me servir. Então eles estão trabalhando aqui para mim, são meus escravos. Perceba que eles podem até prosperar, porque era uma relação de escravidão diferente daquela que conhecemos aqui. E eles estão ali, eles pertencem a mim. O que o texto está dizendo? É que qualquer irmão dele, parente próximo, tio, primo, tinha o direito de resgatá-los. Ou seja, eles iam chegar para mim. Vamos imaginar o Serginho chegando para mim, irmão dele, falou assim, eu quero libertar o meu irmão. Serginho? Cadê o Serginho? Não está aqui hoje. E eu falaria, tudo bem, paga o que ele deve e você pode resgatá-lo. O Serginho ia lá, pagava os 17 milhões
e libertava. Eu não podia me negar de libertá-lo, porque aquilo tinha tudo a ver com uma transação comercial. Eu tinha uma dívida, ele tinha uma dívida, ele tinha se tornado meu escravo. Agora, qual era o problema? Que 17 milhões, o trabalho dele em 48 anos não ia pagar. Então, ou seja, ele tinha se tornado meu escravo, mas tinha me dado prejuízo. Se você lembra da história de Eliseu, quando ele chega na casa daquela mulher que era esposa de um profeta falecido, ela chega para Eliseu e fala: o meu marido morreu e os credores estão vindo buscar os meus filhos para serem escravos. Por quê? Porque era assim que se concretizava, ou pelo menos dava garantias de dívidas. Está comigo? Obrigado, Nê, obrigado. Então, eu usei ele aqui como exemplo, porque tinha que ser um parente próximo. Não podia ser qualquer um que chegava ali e pagava a dívida e resgatava ele. Se você lembrar da história de Noemi, ela vai embora para a terra de Moabe, e ela leva consigo seu marido, seus 2 filhos. Quando eles chegam lá, seu marido morre, seus 2 filhos se casam, depois os filhos morrem, então ficam as 2 noras, e aí ela decide voltar para Israel, da terra de Moabe. Quando ela está no meio do caminho, ela olha para suas noras e diz assim: podem voltar para a casa dos seus pais, porque eu já sou muito velha para ter outro filho para dar a vocês. Então é melhor que vocês vão embora. Uma das noras foram embora. Ruth disse: onde você for eu irei, o seu Deus será meu Deus, onde você morar eu vou morar também. E Ruth decide ir atrás de Noemi. E quando Ruth chega na terra de Israel, Ruth era uma menina muito trabalhadora, então ela começa a colher espigas de milho, porque inclusive isso estava na lei. Quando alguém fizesse uma colheita, não podia pegar o que restava do lado, que era para deixar para os pobres e necessitados. Eles não podiam limpar a colheita, tinha que deixar. Colhia o que você podia, o que caiu no chão não pega não, porque alguém vai passar lá pegar para comer. Essa era a lei de Deus para a nação de Israel. E Ruth estava ali pegando as espigas que faltavam num terreno de um homem chamado Boaz. E esse homem chamado Boaz, ele era parente próximo de Noemi. Então se você ler o livro de Ruth, você vai perceber que quando ele foi exercer o direito de resgate, para poder ficar com as terras do falecido marido de Noemi, e também ter que se casar com Ruth, quando ele foi exercer, ele disse: tem outro parente que é mais próximo que eu, e ele precisa primeiro se negar a exercer, para que eu possa exercer o direito de resgate. Para você perceber que era uma lei. Era uma lei que dizia respeito de pagamento de dívidas e de troca de possessão de pessoas ou de terras. Está entendendo? Ficou claro para você isso? Entendendo esse conceito, aí nós voltamos a entender o que Paulo está falando a respeito da redenção. Paulo diz que nós somos redimidos, nós fomos resgatados. Agora, por que Jesus podia ser o nosso resgatador? Primeiro, porque Jesus se tornou semelhante a nós. Por isso que Jesus precisou se tornar homem. Toda a lei do Antigo Testamento, ela trazia uma regulamentação clara e prática, mas ela também espelhava uma lei espiritual. Para você ter uma ideia, na lei estava escrito que não poderia amordaçar o boi enquanto o boi estivesse debulhando, ou seja, puxando o arado ou puxando a colheita do grão. Tinha que deixar o boi comer os grãos que ele quisesse comer, enquanto ele estivesse. O apóstolo Paulo pega essa lei e diz: olha, não deve amordaçar o boi enquanto debulha. E ele começa a falar daqueles presbíteros que, enquanto pregavam o evangelho, também podiam participar daquilo que eles recebiam dos irmãos. E ele dizia: você acha que Deus estava preocupado com o boi quando ele escreveu essa lei? Ele estava apontando para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Então toda a lei, quando a Bíblia coloca a lei do sábado, dizendo que o homem deveria trabalhar 6 dias e descansar em um dia, embora essa lei fosse uma lei para a nação de Israel, ela apontava para um princípio: todos nós precisamos tirar um tempo de descanso. E outra, não era só isso, ele também estava apontando para Jesus, que é o nosso descanso, estava apontando para que nós iríamos um dia encontrar o nosso descanso no Senhor. Então toda a lei, Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo vai dizer que as coisas do Antigo Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir, porém a realidade dessas coisas se encontra em Cristo. Então, quando a lei da redenção foi escrita, ela foi escrita para regulamentar as relações em Israel, mas também para apontar um princípio espiritual. Então Jesus se torna o nosso semelhante. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 12. Ele diz:
Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia louvarei, e também eu porei a minha confiança nele. Novamente diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco, mas o texto está dizendo que Jesus se tornou humano, participante da nossa condição humana, e é por isso que ele pode ser o nosso resgatador, porque ele é um de nós. Amém, queridos? Está ficando claro para você? O segundo motivo, porque ele pode ser o nosso resgatador, porque ele é o único que tem condição de pagar a nossa dívida. Olha o que está escrito em Salmo 49, versos 7 e 9. Ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele. Olha o texto, lá em Salmo, já falando a respeito do que Jesus ia fazer. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ou seja, ele está falando que Jesus se tornou um de nós para poder nos resgatar, e que Jesus era o único que podia, porque ninguém, nenhum outro ser humano poderia pagar pelo resgate do seu irmão, porque o preço é muito alto, e esgotariam-se os recursos. Então todo o texto está mostrando de que nós éramos escravos, nós precisávamos de um resgatador. Agora, vamos entender, todo o processo de redenção envolvia um dono de escravo, envolvia um escravo que precisou se entregar para pagamento de dívida, e envolvia um resgatador. Mas no nosso processo é mais complexo do que isso, porque nós não nos tornamos escravos de um dono que nós tínhamos uma dívida com ele. É aqui que entra a complexidade da redenção. Nossa dívida era com a justiça. Deus disse: não farás, e nós fizemos. Não pecarás, e nós pecamos. Não colocarás a mão, e nós colocamos. Não cobiçarás, e nós cobiçamos. Então a nossa dívida era com a justiça. Então, ou seja, não tinha uma outra pessoa do outro lado dizendo assim: você está me devendo. Nós devíamos para a justiça. Agora, do outro lado tinha um juiz justo, que não podia deixar de nos punir, não podia deixar de dar a justa sentença, que é a morte eterna. Então nós temos a justiça, temos nós que infringimos a lei, temos um Deus justo que precisa nos punir, porque se Ele não nos punir, Ele não é justo. Se Ele não nos dar a sentença, Ele não é um juiz justo. Do outro lado, e de quem nós éramos escravos então? Nós éramos escravos do pecado, porque quando Adão peca, ele infringe a lei de Deus, entra na mira de Deus para a condenação eterna, e nos põe como escravos do pecado. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, verso 16. Vocês não sabem, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Nós falamos semana passada que nós éramos escravos do pecado, ou seja, nós não éramos capazes de não pecar. Nós não éramos capazes. Não sei por que um cristão fica impressionado quando ele vê um pecador pecando. Ó, fulano, você viu o que fulano fez? Ele fez o que a natureza dele impõe ele fazer, ele é pecador. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estava uma vez numa igreja muito convencional pregando, e aí, igreja dos presbíteros, pastor tudo atrás, né? E eu pregando, eu falei: vou provocar todo mundo hoje. E eu comecei a falar assim: ó, o crente pode se prostituir, o crente pode se embriagar, o crente pode usar drogas, o crente pode fazer tudo isso. Eu percebi que estava um clima já tenso na igreja, já, quando comecei a falar isso. Eu falei, antes eles tomarem meu microfone, eu mandar o sonoplasta cortar o meu microfone, eu falei, a diferença é que nós somos livres para dizer não para todas essas coisas. O adúltero, ele não adultera porque ele tem liberdade para adulterar ou não, ele adultera porque ele é adúltero. A pessoa que está presa nos vícios,
ela não vicia porque ela tem a opção de não se viciar. Ela é presa, ela é escrava daquilo que ela faz. Aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Ele não tem liberdade para dizer não, mas Cristo nos libertou para podermos dizer não. A nossa diferença é que nós temos liberdade para dizer não. Ou seja, quando nós pecamos, nós entramos na mira de Deus para o cumprimento da pena e nos tornamos escravos do pecado. Mas o pecado tem um sócio. O sócio do pecado é a morte. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, verso 15. É o mesmo texto que nós lemos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos seus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei, e também eu porei minha confiança nele. Novamente diz: aqui estou com meus filhos, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. E ou seja, ele nos escravizava do medo, ele nos escravizava nos dando medo da morte. Ou seja, nós tínhamos medo da morte, porque a morte era o nosso fim. Nós éramos escravos do pecado, porque nós não deixávamos de pecar. O diabo conseguiu, através da morte do pecado, nos paralisar. E deixa eu dizer, não há nenhum sequer que não tenha cometido pecado. Olha o que está escrito em Romanos 3:23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Quando criança, minha mãe falou: vamos decorar os versículos? Vamos. Eu achei que ia falar, todo mundo falando Salmo 23, o que eu levo para a igreja é Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não tem nenhum de vocês aqui, e eu me incluo no vocês, não tem nenhum de nós aqui, que possa dizer: eu não pequei. Todos nós pecamos. E por todos nós termos pecados, todos nós estamos separados da glória de Deus. Todos nós, invariavelmente, se não encontrar Jesus, está condenado à ira eterna, porque você está diante de um Deus que é justo, e Ele precisa punir o pecador, porque Ele é justo. Nós falamos isso aqui semana passada, que Deus deu um jeito de resolver a justiça e o seu amor, porque os atributos de Deus não se contradizem. Ele é amor, mas Ele é justiça. E para que Ele cumprisse a sua justiça e continuasse sendo amoroso, Ele enviou o teu Filho para pagar o preço no nosso lugar, para que o amor dEle nos alcançasse. Mas ainda falando de redenção, nós devíamos para a justiça, e nós tínhamos um Senhor. O Senhor era o pecado e a morte. Esses dois senhores tinham um Senhor, e o Senhor da morte, o Senhor do pecado é Satanás. Ele nos escravizava, ele nos mantinha presos. Olha aqui, olha como Satanás tinha poder sobre isso. Olha o que está escrito em Atos 26, 17 e 18. Palavras de Deus ao apóstolo Paulo: eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de receber o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, nós fomos libertos do pecado e da morte, e o pecado e a morte tinham um Senhor. O Senhor do pecado e da morte é Satanás. Ele nos mantinha presos em um lugar de sofrimento, em um lugar de trevas. Mas Jesus, com sua morte, Ele pagou a nossa dívida para com Deus. Ele foi o alvo do cumprimento da pena. E quando Ele foi o alvo do cumprimento da pena, Ele não só pagou pela pena, mas Ele nos resgatou desse império de trevas. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, do verso 13 ao 15. Eu vou ler de novo, esse texto já lemos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu vida em Cristo e nos perdoou de todas as transgressões. Olha esse texto aqui, isso é para alegrar o seu coração. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Sabe o que ele fez? O que Jesus fez? O texto está dizendo que Jesus pegou o escrito de dívida que havia no nome do Marco e disse assim: ó, está na minha mão agora, mas eu rasgo essa dívida, não tem dívida mais nenhuma.
E a Bíblia diz que ele pegou a dívida, cravou na cruz a nossa dívida. E diz assim, não tem mais dívida nenhuma, essa dívida foi cancelada, você está livre, você não deve mais nada. Mas não é só isso que ele fez. Ele diz que ele despojou as autoridades e humilhou elas na cruz, triunfando sobre elas na cruz. Sabe o que quer dizer? O que é a palavra despojar? Despojar é uma linguagem de guerra. Quando um exército vencia o outro exército, ele tinha o direito de pegar os despojos, ou seja, as riquezas que o outro exército tinha, o ouro, a prata, os cavalos, tudo, ele podia pegar porque ele era o exército vencedor. A Bíblia diz que Jesus, ao vencer na cruz, despojou o diabo. O que o diabo tinha que interessava a Jesus? O poder sobre nós e as nossas vidas. Ele tomou do diabo e disse assim, eles não devem mais nada, solta eles aqui, porque eu vou transportar eles para um reino de luz. Você não tem mais autoridade sobre eles. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Ele pagou a nossa dívida, Ele cravou a nossa dívida na cruz, mas nós não devíamos nada, estávamos na mão de Satanás. Ele disse assim, daqui, eles pertencem a mim a partir de agora. E a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Para pensar que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, já começa a imaginar, sabe aquelas cenas que nós vimos ali nos anos 70, quando chegavam aqueles caminhões de trabalhadores que queriam achar a vida em São Paulo, porque achavam que aqui tinha o pó de ouro, então chegava aqueles pau de arara, cheio de gente querendo trabalhar, sabe assim, eu fico imaginando, Deus estacionando um caminhão dele no reino das trevas, falou, galera, sobe aí, porque eu vou levar vocês para o novo reino. Aqui vocês estão passando dificuldade, mas eu vou levar vocês para um lugar onde há luz, onde há liberdade, onde vocês não têm um Senhor que escraviza vocês. Mas e a nossa dívida? Foi paga na cruz do Calvário. Nós não devemos mais nada, vocês não devem mais nada. E o que isso significa para nós? É que agora nós vivemos em um novo reino. Olha, eu quero repetir Colossenses 1, 13 e 14, que diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Neles temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 4 e 7, o lugar que nós estamos agora. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe aonde você está agora? Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Antes você estava sob domínio das trevas. Antes você estava sob o domínio de Satanás. Antes você estava sob o domínio do pecado. Você não conseguia dizer não. Hoje você está sentado com Cristo, para que fique claro a bondade e a misericórdia dele sobre você. Sabe o que isso significa? Que você pertence a Jesus e Ele é bom para com você. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, do verso 6 ao 10. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Está falando da plenitude. Jesus tem a plenitude de Deus. 7 é o número da plenitude. Jesus é o Cordeiro que tem a plenitude de Deus, de Deus enviado para toda a terra. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com seu sangue compraste para Deus. Olha, conceito de redenção. E compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele não só nos comprou para Deus, mas Ele nos constituiu rei e sacerdote, e nós reinaremos sobre a terra.
Pedro confirma essa visão, ele diz Pedro escrevendo no capítulo 2, verso 9, ele diz: vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as riquezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero terminar com Paulo mostrando esse entendimento em um diálogo. Atos capítulo 27, verso 21 diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. E olha o que ele diz aqui: ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, qual Deus? Do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, pois Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que navegam com você. Paulo diz assim: eu sirvo a um Deus, que Deus? Ao Deus a quem eu pertenço. O entendimento de redenção precisa gerar em nós um senso de que nós temos um dono. Por que Deus é meu dono? Porque Ele pagou o preço para isso. Ele me comprou. Mas antes eu pertencia a quem? Eu era livre, porque é um grande engano pensar que quem está no mundo é livre. Não, quem está no mundo é escravo. E esse entendimento errado de liberdade faz com que a gente não entenda o conceito de redenção. Para você ser salvo, esse é o processo da salvação. Você precisa reconhecer que você é escravo e que você não consegue se libertar desse escravo sozinho. Você tem que se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor. Sabe o que é confessar? Também aqui é outra lei. Não tinha contrato na época. Ninguém assinava papel na época. Quando alguém queria comprar uma propriedade ou fazer um negócio, ele pegava as pessoas, iam para a porta da cidade, chamavam testemunhas e anciãos, e eles confessavam diante aquilo que eles estavam fazendo. Hoje, dia tal, eu compro terra de fulano, tal, pelo valor de tal. Todo mundo ouvia, e aquilo bastava. Quando Paulo diz: aquele que com o teu coração crê, que com a tua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. O que ele estava dizendo? Todo mundo entendeu. Eu vou para um lugar público, diante de algumas testemunhas e digo: eu declaro que eu era escravo de Satanás, mas que Jesus, a partir de agora, Ele é o meu Senhor, porque eu tomo sobre mim o sacrifício dEle na cruz, e tomo sobre mim o perdão dos meus pecados, porque Ele me perdoou na cruz do Calvário. Eu creio nele, eu creio que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, eu creio na mensagem do Evangelho, e creio que sem Ele eu não sou nada, eu não consigo nada, e eu preciso da direção de Deus para viver. Deixa eu dizer, quando você se converte, você não sai da liberdade para a partir de agora ter um dono. Eu era livre, agora eu quero que Jesus seja o meu dono. Não. Esse é ledo engano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sai da mão de Satanás para a mão de Deus. Você sai da mão do pecado para a mão de Deus. Se um dia você foi salvo, foi isso que aconteceu com você. Você tinha um Senhor mau e agora você tem um bom Senhor. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa fazer isso hoje. Você precisa confessar Jesus como seu Senhor. Dizer: Jesus é o meu Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: você não tem dívida nenhuma, sua dívida foi paga. E Ele vai te transportar por um tempo novo, um tempo de viver no reino da luz, no reino governado por Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa manhã. E eu quero muito que você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que estava distante do Senhor, eu já quero, se os líderes já pudessem vir aqui para eles poderem olhar para vocês, nós vamos estar... Vocês logo estarão aqui, eles estarão aqui, você pode vir aqui e dizer assim: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu entendi o Evangelho. Talvez você tenha ouvido tanto sobre Bíblia, sobre Jesus, e nunca tenha feito sentido para você, mas eu quero dizer para você, que hoje há um convite de Deus para a sua vida. Se você vive uma vida sem Jesus, se você ainda não confessou Jesus como dono de sua vida, você está sob domínio do pecado, e você está sob domínio de Satanás, e você sofrerá o juízo eterno. Por quê? Porque você não aceitou o pagamento da tua dívida, porque você não reconhece que a tem, você não reconhece que é devedor, você não reconhece que é pecador. Agora, se você reconhece, se você sabe que tem uma dívida com Deus, e se você se afastou de Jesus, porque talvez você se ache bom demais para Jesus, talvez você ache que você é melhor do que os outros. Não, você é como todo mundo, pecador destinado à ira eterna. Mas Jesus, por sua graça, te convida essa manhã.
Jesus, por sua graça, te convida a se render e a deixar que esse orgulho caia por terra e diz assim: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador. E se você já foi salvo, essa manhã de você exultar de alegria na presença dEle, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e começar a entender, a glorificar a Deus por esse entendimento, porque você era escravo do pecado e da morte, e você estava sendo levado para passar a sua eternidade no lago de fogo. Mas Jesus morreu e ressuscitou e venceu a morte. Então se diz: onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida por Jesus. O pecado foi cravado na cruz. Ele pagou a nossa dívida com a justiça de Deus e nos resgatou desses senhores que se apropriaram de nós porque éramos fracos. Mas em Cristo temos a força que precisamos para vencê-los. Enquanto os irmãos cantam, eu quero que você faça uma oração. E você que está percebendo que o Espírito Santo está te convidando essa manhã para entregar a sua vida a Ele, já comece a se preparar. Se você não está aguentando, você pode já vir aqui à frente, os irmãos vão orar por você. Mas eles estarão aqui para te servir, para orar por você, para te conduzir a Cristo. Mas você não pode ir embora hoje. Tendo entendido essa palavra, você não pode ir embora sem entregar a sua vida a Jesus. Eu queria que todos fechassem os olhos. E aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus, eu quero te desafiar a vir aqui à frente agora. Eu quero também junto orar com você. Se existe alguém entre nós que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, eu queria te convidar a vir à frente. Os irmãos estão aqui tocando. Nós não estamos aqui para julgar você. Pastor, mas precisa ser público. Tem algo em ser público. Tem algo em ser público. Jesus morreu por você publicamente. Ele foi despido diante dos homens por amor a você. Talvez você precise retornar aos caminhos do Senhor essa manhã. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você precisa retornar aos caminhos dele hoje. Os irmãos estão aqui. Você vai ter um tempo longo hoje, mas se você quiser, eu quero te convidar a vir aqui agora. Sai do seu lugar. Talvez você precise de ajuda de alguém do seu lado. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te convidando. O Espírito Santo está te convidando essa manhã. Essa é manhã de salvação. Talvez você precise confessar e Jesus dizer: eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu entendi a mensagem do Evangelho. Ninguém está te convidando por causa de uma religião. Nós estamos dizendo: vem aqui confessar Jesus como dono de sua vida e aceitar sobre você o pagamento da tua dívida. Você quer um convite mais precioso que esse? É trazer suas dívidas e sair sem elas, sabendo que você tem um novo dono. Eles estão aqui. Os irmãos vão cantar e você tem a sua chance de poder se dobrar aos pés de Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor e dono da sua vida. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem paz que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor.
hoje viu salvação nessa manhã. Glória a Deus, Senhor. Agradecemos a Ti, Jesus. Nós ainda estamos aqui para orar por você. E essa ilustração que o pastor falou, dessa cena de como se Jesus estivesse parando ali com um carro grande, falando assim: olha, hoje eu vim resgatar você. Talvez em algum momento isso já gritou muito forte, esse entendimento, essa convicção, e você entendeu que você era pecador e que você precisava desse resgatador, desse salvador. Mas talvez hoje você precise ainda de uma oração aqui, porque você fala assim: eu preciso viver como alguém de fato que entendeu e que um dia fez sentido isso. Talvez o motivo da nossa oração nessa manhã por você seja para que nós possamos reforçar um conceito que um dia fez muito sentido para você. Aquele que mais entende, reconhece de que é pecador, de que precisava de um resgatador, de que precisava de um salvador. É esse que vive na plenitude daquilo que significa a salvação de Senhor Jesus. Então nessa manhã você ainda vai ter a oportunidade de vir aqui. Nós estaremos aqui orando por você, para que você saia com essa convicção, com essa alegria. A ideia não é sairmos daqui tristes, mas nós saímos daqui felizes, sabendo de que ainda nessa condição que nós estávamos vivendo, Jesus teve misericórdia e amor, e o amor dele nos alcançou, a ponto de nos tirarmos do destino do império das trevas, para levarmos para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Eu e você fazemos parte disso, amém? E se isso não está fazendo tanto sentido, eu queria convidar você para vir aqui à frente, para que você pedisse essa oração. Eu quero que isso faça sentido. Eu quero viver como uma pessoa feliz, que entende que foi salva, que foi resgatado, que hoje eu não vivo mais sob o domínio do pecado. Satanás não é mais o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida, aquele que venceu a morte. Esse é o meu dono, esse é o meu Senhor. Eu quero viver feliz, sabendo que Ele me resgatou. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa manhã, por manhã de salvação, por manhã, Pai amado, de entendimento, de que o Senhor, Deus, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu um novo nascimento, o Senhor nos deu uma nova condição de vida, o Senhor nos deu um novo destino. Senhor, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos do Seu amor. Nós somos filhos, Pai amado, por adoção de Ti, e nós amamos estarmos nesse lugar, nessa posição, porque sabemos que é o Senhor, é aquele que nos ama, é aquele que nos deu condições de vivermos nessa plenitude, com esse destino de um dia vivermos eternamente contigo. Que essa verdade faça sentido para essa igreja, para essa comunidade, Deus, que nós venhamos realmente desfrutar, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão? Foi na cruz, Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Nós te amamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, que você vá em paz, leve essa certeza junto com você, e nós estaremos aqui ainda dando a você a oportunidade de orarmos, independente seja esse motivo ou algum outro específico que você queira oração. Agradecemos a Tua presença, a Tua manifestação, Jesus, o Teu amor. Que a Sua graça, a comunhão do Espírito Santo estejam com toda essa igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um excelente domingo. Meus olhos